Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e hoje eu estou mais uma vez com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 20 de julho, nós vamos fazer a leitura no livro de Isaías, do capítulo 40 ao 42. Então, vamos lá? Isaías, capítulo 40. Confortem, confortem meu povo, diz o seu Deus. Falem suavemente e com carinho a Jerusalém, mas também deixem muito claro que ela cumpriu sua sentença, que seus pecados foram removidos, perdoados. Ela foi castigada o suficiente e agora acabou. Chega. Trovão no deserto. Prepare-se para a chegada do Eterno. Tornem o caminho plano e reto, um caminho adequado ao nosso Deus. Encham os vales, aplanem os montes, analisem os sulcos, removam as pedras. Então a reluzente glória do Eterno brilhará e todos a verão. Sim, exatamente como o Eterno disse. Uma voz diz: grite. E eu disse: o que devo gritar? Esse povo não passa de relva. Seu amor é tão frágil quanto as flores do campo. A relva murcha, as flores do campo secam. Basta que o Eterno sopre. Esse povo não é mesmo como a relva? Sem dúvida. A relva murcha e as flores do campo se secam. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Suba num monte bem alto, Sião. Você vai dar a boa notícia. Levante a voz. Torne-a clara e forte, Jerusalém. Você vai dar a boa notícia. Fale alto e claro. Não seja tímido. Diga às cidades de Judá: olhem, é o Deus de vocês. Olhem para ele, o Eterno, o Senhor, vem com poder, pronto para entrar em ação. Ele vai retribuir o mal aos seus inimigos e recompensar os que o amaram. Como um pastor vai cuidar do seu rebanho, recolhendo os cordeiros nos braços, abraçando-os enquanto os carrega, conduzindo a uma boa pastagem as ovelhas que amamentam. Quem mediu o oceano com a mão, ou mediu o céu entre o polegar e o mindinho? Quem colocou todo o pó da terra em baldes e pesou todos os montes e colinas? Quem poderia ter dito ao Eterno como proceder, ou teria-lhe instruído nos seus afazeres? Que especialista ele poderia ter procurado para pedir conselho, ou que escola poderia ter frequentado para aprender a justiça? Qual dos deuses poderia ter ensinado o que ele sabe, ou mostrado a ele como as coisas funcionam? Ora, as nações são apenas uma gota no balde, uma pequena mancha na janela. Observe o Eterno varrendo as ilhas como se varre o pó do chão. Não existem árvores suficientes no Líbano, nem animais suficientes nas vastas florestas que deem lenha o bastante e sacrifícios adequados para adorá-lo. As nações juntas não valem nada diante dele. Seria mais correto dizer menos que nada. Saldo negativo. Assim, quem chega perto de ser como Deus? Com quem ou com quem podemos compará-lo? Com que ou com o que podemos compará-lo? Com um ídolo que não é Deus? Ridículo. O ídolo é fabricado numa oficina, forjado em bronze. Recebe uma fina camada de ouro e é decorado com filigranas de prata. Ou talvez alguém escolha uma bela madeira, digamos de oliveira, que não apodreça, e contrate um escultor para fazer um ídolo que não é Deus, dando cuidado especial à sua base para que não tombe. Vocês não prestaram atenção? Não estavam ouvindo? Não ouviram essas histórias a vida toda? Não entendem o fundamento de todas as coisas? Deus está sentado muito acima do globo terrestre. As pessoas parecem simples formigas diante dele. Ele estende o céu como uma tenda. Sim,
como uma lona debaixo da qual se pode viver. Ele ignora os que os príncipes falam e fazem. Os governantes da terra não significam nada. Príncipes e governantes não valem muita coisa. São como sementes que mal criaram raiz e acabaram de brotar. Eles murcham como Deus sopra sobre eles. Como farelo de palha, são levados pelo vento. Assim, quem é como eu? Quem se compara a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu da noite. Quem vocês acham que fez tudo isso? Quem faz marchar esse exército de estrelas todas as noites? Quem as conta? Chama cada uma pelo nome. Tão magníficas, tão poderosas, e nunca esquece uma sequer. Por que você iria se queixar, ó Jacó, ou chorar de Israel, dizendo: o Eterno se esqueceu de mim? Ele não se importa com o que acontece comigo. Vocês não percebem nada, não prestam atenção. O Eterno não vem e vai, ele permanece. Ele é o Criador de tudo que vocês conseguem ver ou imaginar. Ele não entra em estafa, não faz intervalo para recuperar o fôlego. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. Ele fortalece os que estão cansados, renova as forças dos que desistiram, pois até os jovens se cansam e desistem. Os jovens, na flor da idade, tropeçam e caem, mas os que esperam do Eterno renovam suas forças. Abrem as asas e voam altos como águia. Correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustos. Isaías 41. Acalmem-se, vastas ilhas, ouçam. Sentem-se e descansem, todos. Renovem as forças, reúnam-se em torno de mim. Digam o que está no seu coração, vamos decidir juntos o que é melhor. Quem faz as coisas acontecer aqui? Quem chamou esse paladino do Oriente? Quem o recrutou para esta missão? Reuniu e encurralou as nações para que ele atropelasse seus reis sem consideração? Ele está a todo vapor, transformando as nações em pó, deixando apenas entulho e palha no seu rastro. Ele os persegue e sai intacto. Seus pés mal encostam no chão. Quem é o autor disso? Quem fez isto acontecer? Quem sempre começa as coisas? Sou eu, o Eterno. Eu sou o primeiro ao entrar em cena e também sou o último a sair. As vastas ilhas do oceano veem isso e entram em pânico. Os confins da terra estremecem, com temor se ajuntam. Tentam ajudar uns aos outros inventando histórias no escuro. Os fabricantes de deuses nas oficinas fazem hora extra, inventando novos modelos de ídolos que não são deuses. E incentivam uns aos outros. Bom trabalho, que belo modelo. Fixam pregos na base para que as esculturas não tombem. Mas você, Israel, é meu servo. Você é Jacó, meu primeiro escolhido, descendente do meu bom amigo Abraão. Eu trouxe vocês do mundo inteiro, chamei-os dos cantos mais obscuros da terra, dizendo a cada um: você é meu servo, está do meu lado. Eu escolhi você, não o abandonei. Nem entre em pânico, pois estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou seu Deus. Vou dar forças a você, eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-lo pela mão. Podem contar com isso. Todos os que perseguiam vocês vão acabar lá fora, no frio, totalmente derrotados. Os que trabalharam com vocês acabarão de mãos vazias. Os que trabalharam contra vocês acabarão de mãos vazias. No fim, não terão nada para mostrar. Quando saírem por aí procurando seus antigos adversários, vocês não vão achar ninguém.
Não haverá nem sinal deles, nem mesmo uma lembrança. É isso mesmo, porque eu, o Eterno, seguro vocês pela mão e não vou soltar. Estou dizendo a vocês, nada de pânico. Estou aqui para ajudá-los. Você se sente como verme insignificante, ó Jacó? Não tenha medo. Sente-se como um frágil inseto, Israel. Sente-se como um frágil inseto, Israel. Eu vou ajudá-lo. Eu, o Eterno, quero encorajá-los. Eu, o Deus que os redimiu, o Santo de Israel, estou transformando vocês de vermes em rastelo, de insetos em ferro. Como um rastelo de dentes afiados, vocês vão aplainar os montes, transformar essas duras e velhas montanhas em solo argiloso. Vão abrir o solo bruto para o tempo, para os raios de sol e as rajadas de vento e de chuva. Mas vocês estarão confiantes e exultantes e se alegrarão no Santo de Israel. Os pobres e necessitados estão desesperados de sede. A língua está ressecada e ninguém consegue achar água. Mas eu estou aí para ser achado, estou aí por causa de vocês. Eu, o Deus de Israel, não os deixarei com sede. Abrirei para eles rios nos montes estéreis. Farei jorrar fontes nos vales. Vou transformar o solo estorricado num tanque de água fresca. O chão sedento em ribeiros formidáveis. Vou plantar o cedro nessa devastação sem árvores, também a acácia, a murta e a oliveira. Vou fincar o cipestre no deserto e muitos carvalhos e pinheiros. Todos verão isto. Ninguém deixará de perceber a prova definitiva, incontestável, de que eu, o Eterno, fiz tudo isso. Tudo tem a assinatura do Santo de Israel. Apresentem sua defesa pelos seus deuses, diz o Eterno. Tragam evidências, diz o rei de Jacó. Tomem posição em favor dos seus ídolos, apresentem argumentos, enumerem razões. Exponham os fatos diante de nós para que possamos analisá-los por nós mesmos. Pergunte a eles: se vocês são deuses, expliquem o significado do passado. Se não conseguirem, digam-nos o que vai acontecer no futuro. Não conseguem fazer isso? Então, que tal fazer alguma coisa? Qualquer coisa, boa ou ruim, tanto faz. Vocês conseguem nos ferir ou nos ajudar? Devemos ficar com medo? Mas eles não dirão nada, porque nada são. Deuses impostores, não deuses de verdade, só fazem os outros de bobo. Eu, Deus, incitei alguém do norte e ele veio. Foi chamado do leste pelo nome. Ele vai pisar os governantes depois de jogá-los na lama, como faz o oleiro ao trabalhar o barro. Pergunto a vocês: alguém em algum momento previu que isso iria acontecer? Alguém antecipou os acontecimentos para que pudesse confirmá-lo, dizendo: sim, ele está certo? Não. Ninguém o mencionou, ninguém o anunciou, ninguém ouviu um pio de vocês. Mas eu contei tudo a Sião antecipadamente. Enviei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias, mas por aqui não há ninguém que saiba o que está acontecendo. E eu pergunto: mas ninguém sabe me dar uma resposta? Não há nada por aqui, tudo é fumaça e vazio. Deuses impostores, deuses ocos, deuses que não são deuses. Isaías capítulo 42. Olhem bem para meu servo, estou dando a ele pleno apoio. Ele é meu escolhido, e eu não poderia estar mais satisfeito com ele. Eu lhe dei do meu espírito, da minha vida. Ele estabelecerá a justiça entre as nações. Não chamará atenção para o que faz, com discursos espalhafatosos ou desfiles pomposos. Ele não vai menosprezar os oprimidos nem os fracos, nem fazer pouco caso do cidadão comum. Mas com firmeza e constância estabelecerá a justiça. Ele não vai fraquejar nem desistir, não será impedido até que termine sua obra, trazer justiça à terra.
As grandes ilhas do oceano aguardam ansiosamente o seu ensino. Mensagem do Eterno, o Deus que criou o universo e estendeu os céus, que pôs em ordem a terra e tudo que cresce nela, que dá o sopro da vida aos habitantes da terra, que as vivifica com a vida que dele vem. Eu sou o Eterno, eu o chamei para viver de forma justa e boa. Assumi a responsabilidade por você e o protegi. Enviei-o ao meu povo para que o trouxesse de volta para mim. E o estabeleci como farol para as nações, para dar início à obra de trazer os demais povos para a luz. Abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos das masmorras, esvaziar as prisões escuras. Eu sou o Eterno, esse é meu nome. Não faço concessões da minha glória, não endosso os ídolos que não são deuses. Observem, as predições anteriores de juízo foram cumpridas. Estou anunciando agora a nova obra da salvação, antes que o cenário repentinamente se mude. Estou contando a vocês o que vai acontecer. Cantem ao Eterno uma nova canção, cantem seus louvores em todo o mundo. Que o mar e os peixes batam palmas e aplaudam, e todas as grandes ilhas se juntem a eles. Que do deserto e de seus acampamentos brote uma melodia, convidando os nômades de Quedar a se unir a eles. Que os aldeões de Selá reúnam um coro e façam uma apresentação no topo do monte. Façam ressoar a glória do Eterno, ecoem seus louvores de costa a costa. O Eterno intervém com seriedade. Vocês podem ver que ele está determinado a agir. Ele grita anunciando sua chegada. Ele dá ordens e seus inimigos se encolhem. Eu me calei por tempo suficiente. Eu me controlei, mordendo a língua. Mas agora estou me soltando, gritando e gemendo. Como a mulher na hora do parto, vou arrasar as colinas, vou secar as flores silvestres, esvaziar os rios, transformar os lagos em lamaçais, mas vou tomar a mão dos que não sabem o caminho, que não conseguem enxergar por onde estão indo. Serei seu guia pessoal. Conduzindo-os através de terras desconhecidas, estarei ali para mostrar as estradas que devem escolher, para não deixar que caiam nas valetas. São essas as coisas que farei por eles. Vou ficar perto deles. Não os abandonarei por um minuto sequer. Mas os que investiram em deuses que não são deuses estão falidos, estão na bancarrota. Prestem atenção, vocês estão surdos? Abram os olhos, vocês estão cegos? Vocês me servem, mas nem olham direito. Vocês são meus mensageiros, mas não estão escutando. Justo o povo de quem eu dependo, o servo do Eterno, está cego, obstinadamente cego. Vocês olharam muito, mas não enxergaram. Vocês ouviram tudo, mas não prestaram atenção em nada. O Eterno pretendia, por sua bondade, ser generoso em sua revelação. Mas vocês são um povo desanimado e retraído, trancafiados em suas despensas e armários, vítimas do seu sofrimento, sentindo-se ignoradas e abandonadas. Mas há pelo menos alguém ouvindo? Alguém está prestando atenção no que está para acontecer? E soltou os ladrões. Quem vocês pensam que entregou Jacó aos matadores? E soltou os ladrões para atacar Israel? Não foi o próprio Eterno Deus contra quem pecamos? Por não fazermos o que ele ordenou? Por não dar importância ao que ele disse? Não é a ira de Deus que está por trás de tudo isso? O poder do castigo de Deus? O mundo deles desmoronou, mas ainda assim eles não compreenderam. A vida deles está em ruínas, mas eles não levam isso a sério. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Fique conosco até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.